Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Erebeus. Eu vou fazer uma leitura junto de meus ancestrais, né? Do povo cigano. Fazer uma leitura para quem tá solteiro, para quem não está em um relacionamento sério. Eu já soltei no perfil Leitura dos Casados. Foi uma leitura complicada. E agora eu vou fazer do solteiro. Vamos lá. Eu já embaralhei. Vamos lá, Tarô, me fala qual é o momento das pessoas que vão acessar esse vídeo, que estão solteiras, como elas estão no momento. Não, não vou aceitar como elas estão no momento. Legal. Qual é a energia de dificuldade que eles têm? Qual é a dificuldade que eles estão no momento? Bloqueio. Tá. Qual é a conclusão? Mais uma. Conclusão. Nossa. Ah, é. 8 de ouros. Como o momento de vocês. 3 de ouros. 3 de espadas. 3. Como bloqueio, dificuldade. E como conclusão, 2 de ouros e o diabo. 8 de ouros, pra quem tá solteiro, é que são pessoas que estão muito focadas no trabalho. Tipo, tem 3 cartas de ouros nas 3 questões, né? Como vocês estão, qual é o bloqueio e a conclusão. Ah, no fundo tem um 8 de paus. Então, tipo assim, são pessoas que estão muito focadas no trabalho, muito focadas no material. Eu vejo aqui que são pessoas que não estão buscando desenvolvimento emocional por causa de um sofrimento, por causa de um fracasso que teve em alguns momentos, por causa de decepções amorosas. E aí vocês meio que descontam isso no trabalho. E aqui também, como tá 3 de ouros e o 3 de espadas do bloqueio, não são pessoas que não estão fazendo o trabalho emocional, de olhar pro emocional, de, de cuidar, de curar o emocional, no sentido de olhar para o que aconteceu, entender o que está sentindo, entender o que passou e superar, avançar no sentido de aceitar e entender que coisas novas virão, vamos dizer assim. São pessoas. Ai, minha sinusite está atacada. São pessoas que não estão avançando no emocional, estão com a cabeça focada no trabalho, não estão trabalhando a cura emocional. Tem que ter alguém me ligando. E aí, na conclusão, o 2 de ouros e o diabo. Isso vai gerar um desequilíbrio e um vício em trabalho aqui. Um desequilíbrio emocional e um vício no trabalho. Ou para alguns isso já tá acontecendo. Pessoas que. Nossa, diabo. Pessoas que estão desequilibradas emocionalmente e estão se dedicando ao trabalho de uma forma exaustiva.
Isso aqui tá meio perigoso, a forma que. Não todos, né? A forma que alguns de vocês estão trabalhando. Porque tá tendo um desequilíbrio. Já ele traz essa coisa da intensidade, do vício. E aqui no fundo, o oito de paus. Que fala de movimento, de mudança. O que mais? Eu vou tirar mais porque a gente que mexe com cartas, a gente é curioso. O que mais? O que eles precisam saber mais? Não, tem muita carta. O que mais que eles precisam saber? Nossa. Mais uma? Aqui já poderia falar, né? Tem 3-3 aqui no bloqueio e 10-10. Pra quem gosta de confirmações ou de cartas em sequência, de números em sequência. Mas esses 10-10 ele fala de finalizações de ciclo. Porque são as últimas cartas de cada naipe. E aqui é tipo assim, esses 10-10. Houve. Eu não vou falar de batalhas necessariamente, mas processos na vida de vocês. Vocês estão nesses processos, estão na finalização e na conclusão deles. Eu não tô dizendo que a gente. Vou colocar a gente, né? Pra me colocar junto na situação. Eu não tô dizendo que a gente vai sair vitorioso no sentido de ter tudo que a gente quer. Dessa questão desse processo emocional de relacionamento, né? Que esse é o tema da leitura. Não necessariamente vai ser o resultado que a gente quer, mas vai ser o que a gente precisa. E a conclusão é a finalização desse momento de sofrimento. Porque o 10 de espadas ele fala de um sofrimento mental. Então é como se isso na sua mente fosse ficar mais tranquilo, mais estável, mais. Você vai entender e vai aceitar essa situação. Então o sofrimento ele meio que cessa, porque você já aceita, já aceitou, já entendeu. Você já passou pela parte difícil, ou você entende que o momento que você tá é uma fase, é um momento. Aqui é muito uma questão de aceitação. Aqui vai aceitar isso, tá solteiro. É isso. É como se fosse isso. Vai aceitar o processo, o estado. E o 10 de paus, ele fala dessa exaustão de carregar muitas coisas. E aí é um momento que você para pra perceber que você tá, talvez, pensando demais sobre isso. Ou carregando demais esse tipo de situação, esses pensamentos. Não tá te trazendo muito equilíbrio, né? Aqui tem um mundo no final. Mais uma. Fala mais. Aqui tem a justiça. A roda da fortuna e o 9 de espadas. A roda da fortuna ela fala de mudança. Fala de movimento, de ciclos. Que é o que a gente tá falando aqui desde o começo. E o 9 de paus fala daquele momento de sofrimento, de ansiedade, de conflito interno. Quase como se tem esse sentimento de culpa pela sua situação, no sentido. Você se culpa, ou. Aqui tá muito interno, eu não vou nem dizer que você tá culpando o outro.
que aqui é mais um sentimento de autoflagelação. Tipo, você tá se culpando nesse movimento, nessa situação. Mas a Roda da Fortuna ela fala de mudança, fala pra tirar isso da cabeça ou para entender que não é uma questão de culpados, né? É uma questão de responsabilidade. Você se responsabiliza pelo que você faz, pelo que você sabe, pelo que você aceita. Você se responsabiliza pelo que você é. Você entende, aí você aceita. E aí você não se culpa, tipo, você não se sente mal por isso. Eu não tô falando que é sobre você ser insuportável e aceitar ser insuportável. E achar que os outros também têm que aceitar, né? Aqui são pessoas que fazem uma certa autorreflexão. Ou que farão. E vão entender que muitas das coisas pela qual você se sente mal e você se culpa não necessariamente é algo ruim. É porque, nossa, aqui tem a justiça, né? É porque nós, na sociedade, às vezes a gente acaba distorcendo algumas qualidades e alguns defeitos. Alguns defeitos viram qualidades, e algumas qualidades viram defeito. E ter o senso crítico, tipo, de se colocar no meio pra entender qual é a qualidade e qual é defeito, às vezes acaba ficando difícil. Porque o ambiente que a gente tá também influencia na nossa percepção do que é qualidade e defeito. Então, às vezes, você tá com um bando de gente que é um lixo de pessoa e age que nem lixo, e aí você acaba se culpando por não ser assim, por não fazer a mesma coisa. Ou você acaba se moldando. E aí a gente meio que perde o rumo, perde a noção. Aquela ideia de. Ai, eu odeio falar isso porque parece que eu sou bolsonarista. Mas aquela ideia dos valores se invertendo. Porque realmente na sociedade os valores se invertem, tudo se inverte. Fica tudo muito confuso. Mas enfim, a gente tá falando de relacionamento. Qual o conselho final? Pode ser até isso, né? Na questão de o que você tá levando em consideração dentro de um relacionamento pode estar invertido. E aí por isso que você não consegue um relacionamento bom, uma conclusão de um relacionamento interessante. Mais um conselho. Aí essa carta me persegue. É, mas entendi. 4 de paus e o 5 de copas. Que eu basicamente já falei, né? Aqui, esse 4 de paus ele fala de estabilidade, de harmonia. Fala de casamento, família. Da casa, isso é meio óbvio, né? Pela carta já dá pra ver. De estrutura, ou de começar a estruturar. E aqui o 5 de copas fala de uma decepção. Então, tipo assim, eu não tô falando que vai vir um relacionamento. Eu tô falando pra você olhar pra essa situação com mais serenidade, sem cair no lado negativo da culpa ou no lado, sei lá, positivo demais da ilusão de que você vai ter rapidamente um relacionamento que você precisa ter. Aqui fala de estrutura, de estabilidade, de equilíbrio. Pondere. Nem se sentir mal demais, culpado demais e nem se iludir demais. Eu vou tirar uma runa. Qual conselho que dá pra quem vai acessar essa leitura, pra quem vai assistir? Conselho. Engraçado. A runa Ferror que fala da prosperidade, da abundância, do dinheiro. E ela tá invertida. Porque ela é assim. O conselho é
Que engraçado que a gente começou a falar. O que é um pouco estranho falar isso. Acho assim que vai ser um pouco estranho falar isso. Algo de focar menos no trabalho. Vou pegar minha cola. Aqui fala de. É o que eu tinha falado no começo, faz sentido. Aqui eu fui pegar meu livrinho, né? Minha cola. Fala de ganância, de esgotamento. É como se o sofrimento que você teve ou tá tendo tá fazendo com que você foque demais em questões financeiras, materiais. E aí, nas zonas, né, vem como uma espécie de ganância, de esgotamento, porque você vai. Se não trabalha seu emocional, uma hora você vai se lascar. Porque você se desgasta emocionalmente, mesmo que você não olhe para as emoções. E aqui fala de atrofia, pobreza, discórdia. Então o conselho é dê menos atenção pro trabalho ou para essa ganância e foque mais no emocional, no que você tá sentindo. E tipo, é como se fosse um rio. A imagem que tá vendo é como se fosse um rio e você tem que ficar criando, tipo, o rio tá nadando, tá, tipo, nadando. Ele tá andando e aí você meio que vai criando o lugar, o caminho pelo qual ele vai passar. As emoções elas são assim. Você tem que ficar tirando a terra, abrindo espaço pro rio passar por um lugar mais positivo, para que você consiga lidar. Nossa, isso aqui ficou muito grande. É isso. Se gostar, segue o canal ou veja outros vídeos. Veja os vídeos que chamam a atenção. Quem quiser algum atendimento, alguma consulta, o meu contato tá na descrição. E é isso. Boa sorte.